Fala pessoal, olha eu aqui de novo, Professor Careca, fazendo mais um daqueles reacts. Dessa vez vamos tentar aí manter a paciência e o ânimo diante de várias entrevistas, várias situações em que infiltrados entraram nas manifestações dos bolsonaristas que aconteceu há algum tempinho atrás, e situações inusitadas envolvendo justamente as declarações, as posturas, as posições, as reivindicações desses bolsonaristas em manifestações pelo Brasil afora. Então, vamos começar a partir de agora. Haja paciência. Bora. Peraí. Antes de você seguir em frente, faz um favor para mim, cara. Dá um like aí embaixo ou aqui do lado, se você estiver vendo pela TV, ou seja lá onde for. E se você não é inscrito nesse canal, mas gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí, cara. Esse canal ficou parado por muito tempo e eu preciso da sua ajuda para mostrar agora para o YouTube que ele continua sendo relevante, apesar de ter ficado tanto tempo parado. Claro, se você não quiser fazer isso agora, sem problema. Espera até o final do vídeo, assiste, mas não esquece de dar o like não. Vão aparecer alguns lembretes aqui para você, quem sabe, se animar e dar uma força para esse canal. Agora sim, nós vamos em frente com esse vídeo e eu já quero aqui dar os créditos ao Diário do Centro do Mundo que fez essa compilação e que espero que não nos dê um strike, por favor, dê uma força a esse canal. Então, bora lá. O advogado Vitor Del Vecchio publicou um vídeo nas redes sociais no qual aparece fantasiado de bolsonarista maluco, ao lado de sua namorada, durante o ato promovido por aliados de Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, no domingo. O vídeo dos infiltrados viralizou nas redes. Aqui é o Brasil. Oxi, já de cara, bandeira dos Estados Unidos e de Israel. Mas vamos esperar, vamos ter paciência que a gente já começa a comentar sobre isso. Adorei a continência pro McDonald's. Outro advogado, Roberto Bertoldo. Peraí, vamos tentar falar sobre essa verdadeira adoração aos Estados Unidos, agora a Israel, ao trumpismo. Bom, a adoração do patriota médio brasileiro, desse cidadão médio brasileiro aos Estados Unidos não é nenhuma novidade. A nossa elite colonial já era amante de tudo que vinha de fora. Depois veio a elite imperial, a classe média imperial, tão apegada a tudo que vinha de fora quanto essa galera na atualidade que paga muito pau para os Estados Unidos. É claro que existem elementos da cultura estadunidense que foram absorvidos pelo mundo inteiro. Isso faz parte, cara, desse momento que a gente se convencionou a chamar de globalização. Tem tudo a ver com essa expansão das culturas, do modo de vida e etc. Porém, no caso do Brasil atual, a coisa subiu para um nível de adoração. Subiu para um nível no qual as pessoas estão aqui acreditando que vão ser salvas por uma intervenção dos Estados Unidos como se fosse uma intervenção divina. Bom, vamos seguir, vamos em frente, vamos lá. Bertoldo também se infiltrou e participou do ato bolsonarista no Rio de Janeiro. Ele gravou um vídeo entrevistando vendedores de bandeiras e camisetas na região. Olha que coisa sensacional. Um monte de coisa do Brasil e bandeira dos Estados Unidos para vender. 40. E tem gente que compra? Muito, tá comprando muito agora, que tá apoiando agora também junto também. Tá apoiando quem? Tá apoiando também agora os brasileiros também, os americanos também, tá todo mundo comprando. Peraí, mas eu não tô entendendo. Nós brasileiros estamos apoiando os americanos? Aqui, o que eu tô entendendo é isso mais ou menos, entendeu? Foi um amigo meu que botou aqui pra vender. Os americanos também tá vendendo muito. Você pode ver que a mulher tá com a bandeira dos americanos, 30, 50 anos tá comprando. Mas não é americano que compra, é brasileiro que isso, compra. mas eu acho por causa da política também. Sim, mas que doideira, desde onde? Né?
sou eleito, tá popular por causa da política mesmo. Você prefere o Brasil ou prefere os Estados Eu Unidos? prefiro o Brasil. É difícil acreditar, mas olha essa bandeira que os caras criaram lá. Deus do céu. Até que ponto chega a ignorância humana, né? A gente está chegando aqui no local, ó. Deve ter umas 2, 3 mil pessoas no máximo. Agora a gente está bem pertinho. Helicóptero da polícia. Uma menina com a bandeira dos Estados Unidos. Espaço vazio, ó. Parece que eles combinam para dar a impressão que tem muita gente. Ó, vê se dá para entender uma coisa dessas. Não é uma democracia, é uma ditadura atualmente. O nosso juiz supremo, ele é um ditador. Em outra manifestação, Vamos chamar atenção para essa parte que é sempre muito interessante. A gente fica sempre na dúvida, e eu já falei isso em outro vídeo aqui. Às vezes o que aparentemente é desinformação é, na verdade, um entendimento claro sobre como aquela coisa funciona, mas a declaração vem de uma falta de caráter. Do que eu estou falando? Quer dizer, muitas vezes o cidadão sabe exatamente o que significa uma ditadura. Ele sabe que se o Brasil estivesse numa ditadura, ele não teria o direito de estar na rua fazendo o que ele está fazendo. Que numa ditadura a polícia estaria em cima deles descendo o cacete. Porém, ele vai lá e diz que está numa ditadura, que está na rua protestando contra uma ditadura e que ele pode estar na rua protestando contra uma ditadura. Eu sei que eu estou chovendo no molhado falando algo que muita gente já falou. Cara, mas ou isso é de uma incoerência, de uma ingenuidade, de uma falta de conhecimento sobre como funcionam governos autoritários, ou isso é de uma falta de caráter absurda de quem sabe o que está dizendo, mas prefere mentir do que admitir que está falando uma besteira. Ou está fazendo isso realmente porque sabe que está puxando outras pessoas junto. E aí está se aproveitando disso em benefício próprio de alguma maneira. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. a influenciadora esquerdogata tirou sarro de vários bolsonaristas. É o hino da independência, o hino da independência, é legal. Mas vamos lá, nós dois. Já podeis da pátria. Mas é o dia da independência. Fique contente. Mas beleza, mas é o dia da independência da ponte, né? Então bate aqui, na próxima a gente vai cantar junto. E ó, é Brasil e Estados Unidos contra a nossa soberania. Conseguiu notar a diferença quando você tem uma pessoa que não conhece nada, quando você está diante de uma pessoa ingênua? É assim, como a Aline é ótima, inclusive, como ela mostrou agora. Ela falou Estados Unidos contra a nossa soberania e o cara, ok, amém, tamo junto. É o efeito manada, propriamente dito. E aí quando se chama esse povo de gado, você está diante de uma manifestação do efeito manada, tá, gente? Quando se fala em gado, o intuito não é chamar de boi ou de chifrudo, para você que não entende. O intuito é dizer que essa pessoa está levando vida de gado no sentido em que ela só segue a manada. Ela não raciocina sobre o que ela está falando. Então, vamos lá, vamos seguir que ainda tem mais da linha aí. Independência, a gente vai cantar juntas, então. O hino da independência, quer começar? Eu vou começar então. Já podeis da pátria, filho. Você acha que os Estados Unidos vai livrar a nossa pátria? Deus vai livrar a nossa pátria com a ajuda dos Estados Unidos e o povo brasileiro, os cristãos brasileiros. Os cristãos por Israel. Por Israel também. Tamo junto. Tamo junto. Obrigada. O influenciador Arthur Melo. A minha paciência antestada. De novo.
Vamos lá. Também participou da manifestação na Avenida Paulista. Ele entrevistou diversos apoiadores do ex-presidente e fez perguntas sobre a situação política do Brasil. É uma das minhas esposas, mas eu tenho duas. Uma delas é preta, baiana, e eu tenho 3 filhos com ela. Sistema quântico. Tem um sistema quântico entrando de tudo. Ele vai vasculhar tudo, vai mudar tudo. É tudo louco, viu? É tudo louco, fora da casinha, fora da casinha. A senhora acha que hoje a gente vive numa democracia ou numa ditadura? Juristocracia. Ele tem cara de esquerdista, talvez isso não vá, tá? Juristocracia é o governo dos juristocratas, ou seja, dos juízes, desembargadores. Vocês consideram que hoje a gente vive numa ditadura? Ou como é que você... Certamente. A ditadura do judiciário hoje. Magno Amarum. Pois não, o que você quer perguntar? Essa guerra é uma guerra do bem contra o mal. Não é direita e esquerda, né? Isso o Kiel nos conta. O Tarcísio aumentou aqui no governo do estado 160 cargos no judiciário a um custo de 38 milhões de reais. O senhor não acha que isso ajuda a juristocracia? Pergunta capiciosa, isso não vai ao ar. Ele é um cavalo de Troia, infiltrados. O problema de taxar quem tem bastante é mentira, porque nós pagamos o que ele não paga, nós pagamos na boca do caixa, porque ele, se é taxado, ele repassa para nós. Na sua opinião, o Lula não foi eleito pelas urnas eletrônicas, democraticamente? Para com Tudo isso. errado. Tudo errado, foi tudo manipulado, foi tudo errado. Teve prova sobre isso e ninguém fez nada. Existiu formação de quadrilha. Quem que chefiava essa quadrilha? Quem que era o líder dessa quadrilha? Nunca nós tivemos um líder. A gente sempre foi espontaneamente, cada um por si. A liderança era o Bolsonaro. Era o Bolsonaro. Quando esse pessoal da esquerda fala ditadura, é mentira. É mentira, não houve ditadura no Brasil. Beijo pra você. Peraí, então é assim. Vocês entendam o seguinte, a gente até pensa assim, meu Deus, é um monte de doidinho de bairro reunido, é um monte de doidinho reunido, mas não é necessariamente um monte de doidinho. É um monte de gente que passa o dia inteiro nas redes sociais recebendo informação falsa. É a mesma lógica do QAnon. Para quem nunca ouviu falar de QAnon, foi um movimento, é um movimento nos Estados Unidos que alimentou bastante aí o MAGA, que é o movimento de propagação de notícias falsas que levou pessoas a acreditarem que o Bill Clinton, que a Hillary, que o casal Obama, que um monte de gente famosa sequestrava crianças, que comia carne humana, e no final das contas os documentos mostram que não era bem essa galera que fazia esse tipo de coisa, que fazia orgias com menores, que era o seu Epstein e o atual presidente dos Estados Unidos. Cara, tem muito dessa tática, dessa estratégia de jogar notícia falsa e se fazer em cima da crença. Só da crença. Esquece a ciência, deixa a ciência de lado. Se a ciência for usada em algum momento, é justamente para pautar as ações, como pegar a estatística, trabalhar a estatística para pautar quais serão as fake news. E olha, é impressionante, mas quanto mais eu olho para The Boys ou Idiocracia, que são duas obras de ficção, mais eu vejo a gente, né? No caso da gente, os brasileiros, esse povo todo que está aí nesse vídeo. Vamos lá, segue aí. Tchau. Obrigado, Magu. Nosso repórter Fabrício Rinaldi também foi disfarçado para a manifestação na Avenida Paulista. Veja os principais momentos. Eu acredito que a questão não é tarifa. Eles não estão entendendo. Você entendeu?
A questão é liberdade, é direitos humanos, é o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Eu não vi nada de ditadura em 64. Não vi. Eu não passei fome, minha família não foi abordada na rua, porque nós não somos bandidos. O senhor é a favor da lei Magnitsky de tirar visto dos brasileiros? Ela não viu ditadura em 64, porque ela não era, ou eles, né, ela, a família, não eram bandidos. Ela não viu a fome, quer dizer, para ela, então, fome e ditadura estão relacionados. Se fosse isso, a gente teria uma ditadura durante o governo Bolsonaro, que levou o Brasil de volta para o mapa da fome. Lembra disso? Pois é. Eu sou a favor até do fuzilamento do Alexandre de Moraes. Como a senhora chama? Essa gente é que se sente representada. É essa aqui que é a favor até do fuzilamento. A galera trabalha em cima disso. Pega os medos dessas pessoas e, a partir do medo dessas pessoas, transforma esse medo em ódio. Que medo é esse? O medo de perder seus privilégios, o medo de perder seus imóveis, perder seu patrimônio. Porque se usa muito essa estratégia de dizer que a pessoa que é de classe média, que batalhou pra caramba, muito diferente daquele que já nasceu rico, daquele que, se tudo der errado no Brasil, ele pega as coisas dele e vai para uma ilha, vai para um outro país, porque tem propriedades em vários lugares. A classe média ralou para ter tudo que tem. Então, começa pelo medo que a classe média tem de perder o pouco que tem e que é fruto de muita ralação. E aí, a partir desse medo, é que vai surgir o ódio. E quando esse ódio aflora, a gente vê esse tipo de resposta. E quando esse ódio está lá no alto, fica muito mais fácil para quem alimenta esse ódio pegar um cara como o Jair Bolsonaro ou agora o Flávio Bolsonaro e falar: tá aqui a resposta para os seus problemas. O problema é que a resposta durante 4 anos governou o Brasil. E essas pessoas que estão aqui falando não tiveram nenhuma melhoria em suas vidas. Isso é que é mais impressionante. Vamos lá, vamos continuar. Ivete. Quem que a senhora acha que tem que ser o candidato do nosso lado? O Tarcísio ou o Eduardo Bolsonaro? Bolsonaro. Você acha que a gente consegue? Porque eu já perdi a esperança da gente conseguir. Eu confio em Deus. Muito bom. Você acha que a gente vai conseguir tornar o Bolsonaro elegível? Em nome do Senhor Jesus. Posso ver aqui, ó? Então vamos lá. God, country, family and work. Então Deus, país, né? Nação, country, pátria, família e trabalho. Ok, freedom. Loading. E liberdade está carregando, né? Então em breve teremos a nossa liberdade. God bless Brazil. Com I mesmo. Brazil, thank you, Trump. É isso aí. Só mostrar aqui a sua camiseta aqui, ó. Eu não botei em ladrão. Como se não fosse o suficiente estragar a própria língua, bora estragar a língua dos outros. Fora Lula, não botei nesse bandido. Vamos lá, vamos aqui, ó. Esse é o cara. Fora Lula, bandido maldito. Aê, muito isso bem. aí. Como é que se chama? Grande. De Sorocaba, eu sou Messias Betel. Caramba, você é de Sorocaba. Qual é a sua plataforma? Como você se chama? Libertários BR. Para você ficar feliz ainda, eu vou lhe dizer, Bolsonaro é a reencarnação de Dom Pedro. Que não... Ui! Caraca! Que maravilha! Bolsonaro é a reencarnação de Dom Pedro. Não desgrudava do Brasil. Cacete. Como é que é? Me fala. Tô gostando. Então, Bolsonaro é a reencarnação de Dom Pedro. Dom Pedro. Lembra da história do Brasil? Da teimosia dele de não ir embora? Por que o Bolsonaro está no Brasil? Mas por que a senhora acredita que ele é a reencarnação de Dom Pedro? Porque as atitudes dele são idênticas. É só você ler a história. Me ajuda. Me dá, sei lá, 3 exemplos, vai. O mais importante, a teimosia dele. Não vou embora. Eu vou ficar. A senhora é espírita, não? Não. Acredita em reencarnação aí? Vamos dizer que sim. Nesse caso... Olha só. A mesma pessoa que disse que não houve ditadura, que eu acho que é ela, né? Parece ela, né? Que não houve ditadura em 64 é a pessoa que diz que é só olhar a história. Ai,
Cara, isso testa a minha paciência, sério, eu não tenho mais paciência, mas eu vou lá, né? Eu vou fazer o quê? Vamos embora. Nesse caso específico, até quero acreditar. A senhora é de que religião? Eu sou evangélico. Eu também. De qual que a senhora é? Do Malafaia, não? Congregação Cristã do Brasil. Ah, eu também. A senhora é da congregação? Paz de Deus, irmã. Olha aí, que legal. Você trabalha com o quê? Sou motorista. Motorista de aplicativo? Não, motorista de caminhão. Caminhoneiro. De caminhão, caminhoneiro? É. Mas você atua mais em que região do Brasil? Cara, eu fazia bastante norte e nordeste, mas agora eu tô só no centro-oeste aqui. Só aqui em São Paulo, na maior parte do tempo aqui em São Paulo mesmo. Legal, boa. Você falou do Trump aqui, né? Você também é a favor da questão da lei Magnitsky, do tarifaço. Me fala um pouco, você chegou a ser afetado de alguma forma pelo tarifaço ou ainda? Não cheguei, não. Tá. Se fosse, você mudaria de opinião? Não. E, assim, eu acredito que a questão não é tarifa. Eles não estão entendendo. Você entendeu? A questão é liberdade, é direitos humanos. É o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Ele está usurpando a Constituição. Ele prende, ele julga, ele condena uma pessoa só fazendo tudo isso. Então ele tá rasgando a Constituição. E não é assim que deve ser. Entre Tarcísio... Ele investiga, né? É ele que está na rua investigando. E o Eduardo Bolsonaro, quem que você é a favor de para candidato? É claro, o Eduardo Bolsonaro tá sendo... Boa, tá vendo? Traíra. É isso que eu tô falando. É mentiroso, é enganador, é traidor do presidente Bolsonaro. O que você acha? Porque o PL tá querendo trazer o Tarcísio. O PL é mais uma quadrilha fantasiada, é o PT fantasiado de direita. Mas como é que a gente faz? Porque por enquanto é quem a gente tem, né? Eu gostei de conhecer. Te garanto que até quem o Bolsonaro indicar eu não voto, porque ele está sendo chantageado. Eleição 2026 sem Bolsonaro é uma fraude. Enquanto tivermos uma formação de quadrilha, um crime organizado no nosso Congresso, graças a Deus que Deus levantou Donald Trump, para mostrar que nós temos um governo ladrão, um moleque, um canalha, um descondenado, que foi nomeado pela presidência através da organização criminosa TSE, STF. Com relação ao Trump, né, e ao Eduardo Bolsonaro que está exilado lá, como que a gente poderia fazer para trazer o Eduardo Bolsonaro de volta? Tem seu tempo embaixo desse céu. E tudo é designação do Pai. Porque você acha que o Brasil ia se libertar sozinho? Nunca. O brasileiro... Mais uma manifestação claríssima da baixíssima autoestima do brasileiro. Quando eu falo autoestima, é essa autoestima nacional, que chamam de síndrome de vira-latas, mas eu não tenho gostado muito de usar isso por amor aos cães, não por essas pessoas. Mas, olha só, o Brasil não tem sequer, para essas pessoas, a capacidade de resolver os seus problemas sozinho. Tem que buscar fora os representantes de Deus essa ajuda. Cara, isso é irritante. Vale dizer aqui que esse vídeo ele é do 7 de setembro de 2025. Eu só estou trazendo ele agora porque eu, como audiência, eu realmente não tenho paciência para assistir um vídeo como esse. Não consigo, não tenho saco, não dá. Eu não consigo ouvir as mesmas coisas ou ouvir coisas completamente insanas sem reagir. O que me faz trazer um vídeo como esse para cá é a proposta de reagir às coisas mais bizarras que se pode ver na internet em termos de política, em termos de geopolítica, de sociedade, e tentar de alguma maneira trazer um pouco de luz a esses temas. Por isso eu só estou assistindo esse vídeo agora. Essa é a primeira vez que eu assisto isso. Então, quando eu falo que é uma reação, é um react legítimo, sincero. E quando eu vejo essa quantidade de incoerências sendo colocadas assim, né, enxurradas, nossa, isso, sabe, chega a arrepiar. Eu sei que a gente tem que estar acostumado com isso, o Brasil já virou isso aí, nesse ponto o Brasil já se assemelha muito aos Estados Unidos, né, nessa divulgação, nessa manipulação da ignorância das pessoas em favor de um grupo pequeno, da elite política, da elite econômica. Porém, não é
tão simples assim, sabe? Eu acho que eu desenvolvi ao longo do tempo uma certa intolerância à burrice, uma dificuldade muito grande de só desligar e seguir em frente. Eu, inclusive, quando eu vejo gente conhecida, gente que eu gosto, que faz esse tipo de coisa ou fala alguma coisa próxima disso, a primeira coisa que eu faço para não brigar com a pessoa é disfarçar, mudar de assunto e sair pela tangente. Isso para não me afastar de pessoas de quem eu gosto muito e que eu ainda quero continuar gostando. Eu vou até trabalhando essa tolerância aos poucos assistindo esse tipo de coisa, mas que é difícil, Vamos lá, vamos seguir em frente, vamos continuar aqui resistindo. Porque no final, se isso não for contido, essa malignidade que está no poder, nós todos vamos passar fome. Não importa se seja 1% de tarifaço. O Brasil não vai ter nada porque está sendo vendido. Certo? Já estão vendendo um pedacinho para a França. Para a China. Você está entendendo? Sim. Então, que venha o Trump. Será bem-vindo. Mas qual a importância da gente estar aqui? Então, presta atenção, que ela dissesse isso para os argentinos, que agora até os de classe média estão passando fome. Mostrar o nosso valor, o número, fala um pouco sobre isso. É para mostrar a nossa indignidade, né? O Brasil não tá... Realmente acabou de mostrar a sua indignidade. Realmente, isso é completamente indigno. Ai, Jesus. Olha, gente, quero parabenizar esse repórter pela forma como ele abraçou o personagem. Ele conseguiu realmente interpretar com detalhes o que é a cabeça do bolsonarista, como ele conseguiria furar o gelo para fazer com que o bolsonarista se abrisse, soltasse e falasse o que pensa. E ele só conseguiria fazer isso estudando bastante a linha de pensamento da galera, como ele conseguiria chegar. Parabéns, cara. Pô, eu sei que já passou um tempo dessa reportagem, mas sensacional o que você fez. E pra gente fechar, vou pegar mais um videozinho aqui rápido, esse é curto, do canal Descendo o Sarrafo. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Eu lembro que foi aprovado recentemente aquela da isenção do imposto de renda. Foi iniciativa desse governo. Isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que foi iniciativa desse governo. Você acha que essa é uma lei positiva, que ela é boa, que ela ajuda o povo? Por mais que ela venha de uma pessoa que seja o governo Lula, né, que seja um governo de esquerda? Então, essa eu não foi aprovada essa. Foi. De 5 mil? Isso. A pessoa ganha 5 mil, tem que pagar. Não, ela é isenta, porque antes ela tinha que pagar. Inclusive o Bolsonaro, ele prometeu isso e ele não fez, né? E aí, só que ela só foi aprovada agora no governo Lula. Não, essa não foi. Foi? Ela foi aprovada no Congresso ano passado e esse ano já está vigente. Mas foi ele que aprovou, o Lula. Sim, ele sancionou. Mas eu achei errado. Você acha errado? Mas ela beneficia tantas pessoas, são 15 milhões de brasileiros que são beneficiados, eu sou inclusive. Para não pagar? Para não pagar imposto de renda? Não, foi ao contrário. Eu acho que foi ao contrário. Olha o que eu falo sobre a rede de informações, hein? Nas redes bolsonaristas, a coisa é invertida e a notícia de que quem ganha até R$5.000 não vai pagar imposto virou uma notícia de que quem ganha até R$5.000 vai pagar mais imposto. Eu não me recordo agora. Eu vou colocar depois o print na tela ali para confirmar, porque eu tava lá, inclusive. Eu tô sem sinal. Eu tava lá dentro do Congresso, aí começa. Ela foi aprovada. Escorregar. Então só para finalizar, né? Tipo, esse é um projeto que ele foi aprovado, só pra gente deixar claro. E ele foi pro governo tipo de esquerda, né? Mas acabou beneficiando essas pessoas. Eu acho que a pessoa que ganha até R$5.000 realmente não tem que pagar imposto, né? No final, o que ela faz? Ela relaxa. Realmente eu acho que a pessoa que ganha até R$5.000 não deve pagar imposto, que provavelmente é a situação dela. Então ela parou
e pensou, opa, então realmente, provavelmente a situação dela, por ser a situação da arrasadora maioria dos brasileiros. Conquista, né? Que a gente conseguiu, graças à ação do povo, dos deputados, e também do presidente, é um mérito de todo mundo. E agora, para finalizar, Deise, se você pudesse... eu sou totalmente contra esse presidente. Nada dele me favorece. Mesmo esse... Não desce. Eu entendo. Sem condições. Mesmo que ela seja favorecida, nada dele favorece a ela. Consegue entender a lógica? Se você pedir pra gente finalizar, Deise, se pudesse mandar um recado para ele, para esse próprio presidente hoje, o que você falaria para ele? Não quero mandar nenhum recado para ele. Nenhum. Porque ele vai sair da presidência e ano que vem a direita vai voltar, se Deus quiser. Então é isso. Deise, muito obrigado pelo bom ato para você. Obrigada, e tudo de bom, tá? Fiquei meio nervosa, não, que isso. Acho que é bem produtivo. Porque é mais espiritual, tá? E no final ela dá o jeito dela. Mas percebam, gente, não é só uma questão de ódio, não. Tem uma questão de orgulho por trás disso. Tem uma questão de soberba, de falta de humildade. Uma coisa que eu falo há muito tempo é a mesma situação do cara que compra um carro ruim. Ele compra um carro ruim na emoção. Os amigos dizem, esse carro é ruim, ele não vale os 200 mil que você vai pagar nele, esse carro é horroroso, não vale os 200 mil, ele vai te dar dor de cabeça, olha, você vai pagar 200 mil, vai se ferrar. E o cara está na emoção, ele está apaixonado por aquele carro. Aí ele vai lá, compra o carro e mesmo sabendo, reconhecendo que o carro é ruim e que está dando dor de cabeça para ele, ele não admite. O nome desse carro ruim, Jair Messias Bolsonaro, bolsonarismo, extremismo de direita, é o orgulho ferido de quem não quer baixar a cabeça e admitir. São muitas as pessoas que vêm acordando para isso, que vêm se mostrando inteligentes o suficientes para terem humildade e baixarem a cabeça e mudarem de postura e compararem os governos. Mesmo que não lembrassem do que foi o governo Lula lá atrás, olhassem para o governo Lula agora, olhassem para o que foi o governo Bolsonaro um tempo atrás, pensassem na situação da pandemia acima de tudo e daquela loucura. Então, a gente está falando do carro ruim. É a mesma história, não tem diferença. O cara não entrega os pontos e não admite que errou. É isso, ou eu vou realmente ter que acreditar no que essas pessoas acreditam, que é uma batalha do bem contra o mal, que essas pessoas são ruins. E se você acredita em uma dessas possibilidades que eu levantei aqui, comenta aí. Se acredita em uma coisa diferente, também comenta. E é claro, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É agora sim que você chegou ao final do vídeo, não se esqueça de dar um like. Eu paro por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau.